Quero que você abra, por favor, a Bíblia no primeiro livro, Gênesis. Vamos ler 2 versículos. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Vamos falar com Deus. Pai querido, é a tua palavra lida. Ajuda-nos, Senhor, agora a falar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Que o inimigo e a nossa mente não te atrapalhem. Que haja, Senhor, um sentimento puro de que o Espírito Santo está falando conosco. Que não haja, Senhor, da nossa parte nenhuma obstrução, nenhum preconceito. Que nós aceitemos de bom grado aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã, nós trouxemos uma palavra falando sobre um envio. A passagem onde Jesus disse: eu envio vocês como cordeiros ao meio de lobos. E ali nós discorremos sobre as posições que nós temos que tomar, os cuidados que temos que ter, para não deixarmos de ser cordeiros, e principalmente, utilizando a palavra cordeiro, que nós tivéssemos um sentimento que havia em Jesus de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sermos esses cordeiros enviados por Ele, para que nós pudéssemos transformar vidas que hoje são comparadas a lobos, vidas que hoje querem levar vantagens, vidas que hoje querem conseguir a todo custo aquilo que eles desejam, sem ter uma direção de Deus, vidas que não são e não gostam de ser pastoreadas, que estão sem Jesus, não conhecem a Jesus, eles não têm pastor. O nosso pastor é Jesus. E hoje à noite, não porque eu decidi dessa forma, mas eu estava estudando, e quando o Senhor me deu essa segunda mensagem, depois de pronto, eu falei: puxa vida, mais uma vez uma conexão. Eu quero falar nesta noite sobre o que acontece quando Deus nos elege. Deus quer, com certeza quer, que todos nós façamos parte do seu rebanho. Por isso Ele entregou Jesus, para todos aqueles que não tivessem condição, Jesus desse essa condição. E durante o tempo que Jesus esteve aqui, Jesus fez isso pessoalmente, e depois Ele subiu e deixou outro tipo de Jesus, que é Ele mesmo, que é o Espírito Santo, o Consolador. E diz que Ele iria nos ensinar toda a verdade. E nós vemos no Antigo Testamento, logo no iniciozinho, Deus falando com Abraão sobre algo que Deus, Ele mesmo, tinha no coração dele, de ter pessoas que poderiam ser eleitas por Ele, por Deus, para fazer a obra, para propagar o nome de Deus, para levar a mensagem de vida, para transformar vidas, e para largar as estacas do povo de Deus, fazendo com que o Evangelho futuramente, nós estamos nessa era agora do Novo Testamento, do Evangelho, chegasse a todas as pessoas possíveis. Se aceitariam ou não, é outra conversa, mas que
procurasse chegar. E dentro desse contexto, eu quero começar falando duas verdades bíblicas, que você precisa tê-las, para que você não fique decepcionado ao ser chamado e comece a pensar em alguma coisa que você não possa, essa coisa possa atrapalhar você a exercer esse chamado. A primeira coisa que eu queria que você guardasse de todo o meu coração é essa: ao te eleger, Deus nunca espera que você esteja pronto. Eu vou repetir, irmãos. Ao te eleger, Deus nunca espera, Ele sabe que você não está pronto, e Ele não quer que você esteja pronto. Aliás, Ele prefere que você não esteja pronto. Ele vai te qualificar para aquilo que Ele pretende te usar. Submeta-se a Ele. Isso é o princípio para uma vida vitoriosa. Você, ainda dentro desse princípio, não está pronto, e Deus não deseja que você seja igual a ninguém. Porque assim como você é diferente de todos, e não há uma só pessoa igual na face da terra, e por isso nós temos um valor absurdo de grande, somos obras-primas. Deus quer te usar segundo a vontade dEle, e segundo o propósito dEle, e você pode fazer uma coisa completamente diferente de outra coisa que outro irmão vai fazer. Talvez você se julgue superior, talvez você se julgue muito inferior, mas eu repito, ao te eleger, Deus nunca espera que você esteja pronto. Irmão, se Deus nunca espera que você esteja pronto, entenda que Ele é capaz de te fazer ficar pronto. A quem Ele chama, Ele capacita. Mas, olha como nós muitas vezes esquecemos disso. Você pode dizer assim, sim, eu sei, eu conheço esse versículo. A quem Ele chama, Ele capacita. E por que quando você é chamado para alguma coisa na obra do Senhor, você diz assim, eu não sou capaz, eu não estou pronto? Deus não espera que você esteja pronto. Deus espera que você tenha um coração a ficar pronto. A segunda coisa, a segunda verdade, antes de começarmos os tópicos da pregação, Ele não costuma te dar previamente todos os passos, princípio, meio e fim. Mas segundo a tua obediência e fé, Ele vai fazendo o caminho com você. E segundo a tua fidelidade e lealdade, Ele vai te fazendo acreditar que está contigo em todo o tempo. Isso é tremendo. Sinceramente, eu poderia encerrar essa pregação aqui. Que Deus me falou isso daqui. Existem frases que os pregadores copiam, eu copio, outros copiam. Essas aqui são frases que o Espírito Santo falou comigo bastante profundo. Muitas vezes, amados, nós com as nossas desculpas esfarrapadas, como se Deus caísse nas nossas desculpas, nós nos esquivamos sob pretexto de que não estamos prontos. Por qualquer que seja a tua desculpa, Deus sabe de tudo, Ele vai te dizer, fui eu que te fiz, eu sei como você é, eu sei quais suas deficiências, e você acha que eu não tenho capacidade de trabalhar nessas deficiências, ou te levar com essas deficiências até o fim? O propósito de Deus é nos guiar, e nos ensinar a sermos dependentes dEle. Nunca podemos esquecer, irmãos, que estamos aqui, pode parecer um lugar comum eu falar isso, mas isso precisa estar avivado em nossa vida, em nossa mente. Nós estamos aqui só passando. Ninguém vai ficar para contar a história. Uns
irão para o céu e outros para o inferno. E isso não depende de você. Se eu for bonzinho, se eu não fizer nada de errado, eu sou um candidato ao céu. Não, você é candidato ao céu, seja você como você quiser. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou com o propósito de nos levarmos para o céu. Mas é preciso que você entenda que você está nas mãos de Deus, Ele domina tudo. Você está aqui para fazer só a vontade dEle e mais nada, e nos intervalos da vontade dEle você casa, você compra, você vende, você passeia, você empreende, mas é só nos intervalos. Dentro desse propósito de nos ensinar a sermos dependentes dEle, a primeira coisa, Ele quer trocar o nosso jugo. Já pregamos aqui várias vezes sobre jugo. Para quem não sabe o que é um jugo, é uma canga de madeira que serve para ser colocado em 2 animais, normalmente 2 bois. E ela tem uma finalidade. E o sentido figurado desse jugo é a submissão, é a obediência, é direção, é também opressão e é sujeição. Então, se os bois estão debaixo de um jugo, de uma canga que pega os 2 pescoços, eles estão submetidos à submissão é redundância, eles estão colocados em submissão, eles estão em obediência, precisam estar, senão a canga quebra. Se um for para lá, o outro vier para cá, a canga vai partir ou vai machucar o pescoço. Direção é porque o dono quer dar uma direção. Opressão pode ser, se a canga for pesada, se o dono colocar uma carga maior para que eles sintam que tem que ter um peso, porque eles são malcriados e rebeldes. E sujeição, sujeitar-se à canga. Abraão foi chamado porque Deus falou assim: eu preciso de uma pessoa, e essa pessoa não está pronta. Eu quero tirar essa pessoa do jugo que ela está vivendo. E eu quero falar nesta noite sobre aquilo que nós muitas vezes não sabemos, mas se você não tem, preste atenção nisso, irmãos. É uma máxima, eu não gosto de máximas, mas algumas eu aceito. Não gosto de generalizar. Se você não tem o jugo de Deus, você tem o jugo do diabo, ou o seu próprio jugo da carne. Não há hipótese. Pastor, mas isso é bíblico? Redondamente bíblico. Quem comigo não ajunta, espalha. E quem não é por mim, é contra mim. Não, eu não sou contra o Senhor, não sou a favor, mas também não sou contra, muito antes pelo contrário, eu estou numa nice. Não há essa hipótese. Mas eu não quero que você pense que o jugo, normalmente, há muitas pessoas sem o jugo do diabo, mas tem o jugo que são coisas que o diabo gosta. Jugo do ego, jugo da carne, jugo das coisas que são nossas próprias. O inimigo gosta dessas coisas. Nós poderíamos aqui citar uma série de coisas que às vezes nós queremos e gostamos, mas são coisas que o inimigo gosta mais e que vai ter no inferno. Eu já preguei aqui, vale lembrar, isolamento. Quem gosta de isolamento tem alguma coisa errada. Não estou falando de isolamento da pandemia não, viu, irmãos? Isso é necessário. Isolamento, quero ficar isolado, eu não quero conversa com ninguém, eu não falo com ninguém, eu me basto a mim mesmo. É no inferno que as pessoas serão isoladas. A Bíblia diz que lá não haverá comunhão, mas no céu nós estaremos em comunhão. Há pessoas que gostam de sofrer, e sabem que se forem futucar em alguma coisa vão sofrer, aí é que elas vão mesmo.
Não tem aquele ditado, fulano gosta de ver sangue, né? Sim, gosta de ver desgraça. Isso não é jugo para a nossa vida. Isso traz direções para a nossa vida. Então, dentro dos sentidos figurados de submissão, obediência, direção, opressão e sujeição, eu quero trabalhar um pouco mais nesta noite com o jugo da direção. São direções que tomamos, opressões que vivemos por causa das direções que tomamos, dependências às quais nos sujeitamos. Tudo isso passa a dirigir a nossa vida, e esse jugo é pesado. E porque ele é pesado, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu gosto muito de avaliar, assim, de repente eu estou lendo uma frase, não sei se os irmãos têm essa prática, se não tem, passem, busquem, Espírito Santo fala alguma coisa, o que saltou aqui meus olhos? E principalmente as de Jesus. Jesus não jogava a conversa fora, Jesus não falava de brincadeirinha, ele sempre tinha uma segunda intenção. Se ele diz que o meu jugo é suave, é porque há um jugo que não é suave. Senão ele bastaria dizer: concordam comigo, irmãos? Tomai o meu jugo, deixa o jugo de lá, toma o meu. Mas ele diz por quê? Porque o meu jugo é suave. Mas eu quero separar esse versículo aqui em 3 partes. Tomai sobre vós, vamos voltar já em Abraão. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Primeira coisa que ele está dizendo, vamos ler de novo devagar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim quando vocês tomarem o meu jugo. Então, você vai aprender de Jesus se tomar o jugo dele. Porque o jugo é direção. Tem outras coisas, é submissão, é obediência, mas eu quero pegar mais na direção. E hoje o mundo está vivendo problemas por falta de direção. Há pessoas que estão entrando em parafuso, pessoas boas, instruídas ou não instruídas, com dinheiro ou sem dinheiro, e eles estão entrando em parafuso, irmãos, porque estão sem direção. A pior coisa do mundo é você não saber para onde vai. Você vai aprender de Jesus se tomar o jugo dele. Aí ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração. Então, por quê? Porque ele é manso e humilde de coração, um coração pronto a nos ensinar. Por que que você vai aprender de mim? Porque eu tenho um coração que ama ensinar. O meu coração é manso. O meu coração não é um coração que oprime as pessoas. E o terceiro ponto desse versículo é a consequência. Aí achareis descanso para as vossas almas. Muitas vezes nós queremos achar descanso para as nossas almas, mas não tomamos o jugo. E quando tomamos o jugo, não sabemos explorar o coração humilde do Senhor. Segunda coisa, após Deus te eleger, te chamar para te dirigir, então agora, quando Deus te eleger, Ele está te chamando para te dirigir. Eleger, não estou falando de salvação, tá, irmãos? Eu estou falando de eleger você para servi-lo, para fazer alguma coisa, para cumprir o teu propósito aqui na terra. Estudamos quase 2 anos, né? Que tivemos a paralisação, uma vida com propósito. E durante muitos domingos, nós vimos muitas coisas interessantes e às vezes até triviais, que nós não prestamos atenção. Então, após Ele eleger, Ele nos chama para nos dirigir, né, para nos eleger. Você nunca deve desejar outro jugo, nunca deve pender para um outro jugo. E eu não estou aqui me referindo, depois que você aceita Jesus, você nunca deve olhar para o diabo, isso é claro.
Eu estou dizendo que depois que você elege o jugo de Jesus, você diga: eu não preciso de nem mais um jugo, eu não preciso de nem mais uma direção. Qualquer direção que o meu Senhor estiver me levando, essa é a real, essa é a principal. Irmãos, isso é uma coisa muito simples, mas nós pecamos na simplicidade, nós pecamos nas coisas simples e fáceis. Quando nós abrimos mão de ouvir a voz do Espírito, de ouvir a direção do Espírito, para ouvir a voz da carne, não vou nem falar no diabo, mas na voz da carne, na voz daquilo que a gente vê, naquilo que a gente alcança, e alcançamos pouco, enxergamos alguns metros à frente. Quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo sobre a nossa vida um jugo pesado, uma direção contrária, e isso, fatalmente, alguma coisa ali dentro vai te oprimir, e você passará a ter algumas consequências dessa opressão. Por exemplo, você pode ser dirigido pela culpa, pelo medo, por acusações, por tristeza e por insegurança, só porque você escolheu um jugo. E às vezes nós escolhemos um jugo, uma direção que nos decepciona. E achamos que o fizemos por inteligência, por direção de Deus. O fato de você ser servo de Deus não lhe dá a segurança e a garantia de que você vai fazer qualquer coisa da sua cabeça e vai dar certo. Escreva isso, irmão. Porque enganoso é o coração do homem. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não é apto para ser eleito por mim, dentro desse propósito que nós estamos falando. Lucas 9:62. Abraão, quando recebe esse chamado de Deus, no terceiro ponto, ele recebe numa situação que qualquer um de nós que olhasse, mas esse camarada, o pai dele é um idólatra tremendo, ele vive num lugar de uma idolatria muito grande. Mas aí eu repito, ao te eleger, Deus nunca espera que você esteja pronto. Por isso, irmãos, há muitos eleitos com missões incompletas. Pode ser que haja aqui, ou haja ao alcance da nossa gravação, a ser vista a partir de amanhã, pessoas que dizem: por que eu comecei e não acabei? São pessoas com obras inacabadas, são pessoas com obras abandonadas. Certamente olharam para trás, para outra direção, para outro jugo, certamente abandonaram o jugo de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso. Não calcularam bem. Jesus, falando sobre o reino de Deus, ele fez algumas comparações, e uma delas ele disse: o reino de Deus é semelhante àquela pessoa que vai construir uma torre, e ele então tem que assentar e fazer os cálculos, para depois ele não interromper e ficar feio para ele, as pessoas dizendo: parou, obra inacabada. O que ele está dizendo aqui é que nós precisamos aceitar Jesus com fé, mas com a nossa consciência, com o nosso raciocínio, dizendo: a partir de agora eu terei um outro jugo. Alguns casamentos não dão certo, alguns casamentos, não sei te dizer qual é o percentual, mas muitos casamentos não dão certo, porque quando o noivo vai casar com a noiva, até ali está tudo bem, porque acaba o namoro na porta da casa e tal, ele vai para casa dormir, ela fica na casa dele. Mas depois eles se casam, ele esquece que eles vão ter que viver uma vida dois, dormir, acordar com o olho cheio de remelo, olhar para ela, olhar para ele, com um bafo de uca, ali, assim, ó, mau hálito. Mas o mais importante
é que ele não programou que agora ele vive uma vida a dois. Os dois têm uma só carne. Ele não pode querer ter uma vida de solteiro. Eu não estou dizendo que ele não pode ir a lugar nenhum. Eu vou jogar bola. Minha esposa fica aqui na minha cintura e joga a bola comigo. Eu chuto com a perna esquerda, você chuta com a direita. Não é isso que eu estou falando. Mas você precisa se lembrar que você não é mais solteiro. Você agora tem um jugo. São duas pessoas indo na mesma direção. E por isso, pode pesquisar, muitos casamentos não dão certo. Porque ou um cônjuge ou o outro cônjuge resolvem ter uma vida de solteiro. Você já não é mais solteiro. Você foi transformado. O Evangelho é transformação. O jugo de Jesus sobre a nossa vida é transformação. É para você ser convertido e não voltar mais. Terceiro ponto, então. Deus chama Abraão. E Deus está te chamando. Não espera que você esteja pronto. Não esperava que Abraão estava pronto. Mas olha que interessante. Deus sabe antes. Deus sabe antes, pela sua presciência, onde é que Ele quer te conduzir. Onde é que Ele quer te colocar. Ele já sabe. Se Ele disser assim, vem comigo, Ele já está te vendo lá. E você vai perguntar, para onde? Deus diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e dirige-te à terra que te indicarei. Note, irmãos, que há uma diferença se ele dissesse, dirige-te a uma terra. Mas ele já tinha a terra, a terra que eu te indicarei. Não há uma terra, eu vou procurar uma terra. Na hora que eu achar que chegou, Abraão, está legal aqui. Eu acho que você sabe que você combina com essa terra. Muitas vezes, amados, nós estamos próximos a chegar ao ponto que Deus quer da nossa vida espiritual e nós acostumamos com aquilo ali e ficamos, acho que aqui está bom. Aliás, Deus já fez tanto por mim. Ele já me colocou até acima do que eu esperava. E essa não é uma palavra para o crente, porque você não sabe onde que Deus quer colocar você. Você não pode interromper o propósito de Deus na vida. Não deve interromper o propósito de Deus na sua vida. Eu sempre gosto desse exemplo. Humanamente falando, irmãos, depois de tudo que o José passou, desde a sua casa, da inveja dos seus irmãos, é vendido, como é que ele foi parar no Egito, como escravo, amarrado lá talvez atrás de uma carroça, quase não comendo, quase não bebendo, ele era escravo, ele foi vendido. E quando ele chega lá, olha para minha mão, ele dá uma sorte tremenda, e cai na casa do camarada que é o oficial do rei, Faraó. E ele ali começou a ser tratado, roupa boa, quarto com ar refrigerado, não tinha não, mas eu estou trazendo para hoje. Mobília ali, sendo, os empregados batiam continência para ele, porque ele era o mordomo, o chefe, ele era o campeão ali. Ele deve ter pensado assim, caramba, eu acho que foi isso que Deus falou comigo. Um monte de gente viria falar comigo, que eu ia dirigir. Aqui, está muito diferente do lugar de onde eu vim. Do buraco primeiro, então, na casa do meu pai eu até tinha umas regalias, mas depois eu fui para o buraco ali, fiquei lá naquela cisterna sem água, depois eu vim para cá vendido. Então, imagina se ele avaliasse isso. E nós temos essa tendência de dizer assim, não, eu não estou aguentando, até a semana passada eu estava mal, hoje eu estou bem, chega, Senhor, não mexe mais comigo, porque agora eu estou numa boa, eu não quero experimentar aquilo. Eu disse, mas eu nem comecei. E depois então, ele desce para a masmorra, e chega ali, quando ele chega na masmorra, alguém diz assim, vai sofrer muito agora esse moleque ali. E o chefe daquela masmorra entrega a ele a chave de todos. Ele podia pensar, pronto, agora eu estou reinando, eu tenho a chave de tudo, eu mando, eu fecho, eu aconteço.
Só que a chave que Deus queria dar para ele não era aquela. Irmãos, nós temos uma tendência muito grande a nos acostumar quando nós chegamos num determinado patamar. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei você, mas eu não sei escolher. Eu não sei você, mas eu não sei escolher. E aquilo que eu penso que é bom, muitas vezes é muito ruim. Eu estou falando da minha vida, não estou falando do que Jesus vem sobre mim. A minha vida como ser humano, como carne, eu não sei, porque eu não sei qual é o dia de amanhã. Eu não sei se eu pego o dinheiro que eu tenho e aplico na poupança e chega o presidente e congela a poupança. Eu não sei se eu compro ações e a bolsa cai. E quando ela começa a cair, eu fico desesperado, vou lá vendo tudo. Aí no outro dia ela começa a subir, dispara para subir, eu fico desesperado. Nós não sabemos escolher, irmãos. O que Deus quer é dirigir a sua vida para Ele escolher por você. Que alívio! Deus diz a Abraão: dirija-te à terra que indicarei. Ele não disse a uma terra, mas ele disse a terra. Deus já tinha terra, mas precisava do exercício da fé e da obediência de Abraão. Deus já tem o seu lugar, olha para mim. Olha para mim. Você está esperando alguma coisa em Deus? Deixa eu te avisar, Ele já tem. Sabe onde é? Aí você está querendo demais, eu não sei. Mas eu já sei que Ele sabe, que Ele tem. E como é que eu faço? Deixa Ele te guiando. Deixa Ele te guiando, Ele vai te levar, passo a passo. Porque é nessa caminhada que você vai aprender a confiar nele. Nessa caminhada que, quando você pisar em falso, você vai dizer: socorro, estou aqui, você nem precisava de pedir, eu já estou te segurando há muito tempo. É nesse momento que nós vamos conhecer a intimidade que nós temos com Deus. Às vezes nós temos uma intimidade e renegamos isso porque não sabemos que temos essa intimidade. Deus não diz as circunstâncias que Abraão antes, iria enfrentar, mas diz: te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás uma bênção. Mas o negócio é que às vezes Deus fala assim, usa um profeta, usa alguém e diz assim: irmão, Deus está mandando dizer que Ele vai te abençoar muito. Se prepara, que Ele vai te abençoar. Terminou a palavra, a pessoa já vai colar nele. Vai abençoar como? Me diz aí, o que Ele falou? Conta aí para mim. Qual vai ser? Por onde vai começar? Porque nós somos assim. Mas o que Deus quer é que nós dependamos dEle completamente. Para concluir, para aceitar o jugo de Jesus, o jugo de Deus, o jugo do Espírito Santo que veio para estar conosco, nós precisamos de 4 coisas, e eu só vou citá-las e nós vamos encerrar. A primeira, ter convicção de que você está realmente entregando sua vida para Ele dirigir. Talvez você tenha já feito isso. Eu creio que todos aqui, não sei, daqui a pouco eu vou perguntar, se todos vocês já aceitaram Jesus e foram batizados nas águas. Vamos supor que todos estejam. Mas será que você entregou integralmente ou entregou para levar vantagem em alguma área? Ou com medo de ir para o inferno? Ou com desejo de receber algumas bênçãos? Então você precisa ter convicção. E quando você tem convicção, e alguém uma vez deu um exemplo, eu achei fantástico. Quando você entrega a sua vida para Jesus, significa que você abandona a sua vida. Como um pai ou uma mãe abandona uma criança e nunca mais volta para saber dela. Entregou, virou as costas e foi embora. E é isso que Jesus espera de nós. Que nós entreguemos a vida para Ele e cortemos o cordão umbilical que nós temos conosco mesmo. Segunda coisa, ter confiança que Ele sabe e pode todas as coisas. E que nós não precisamos de outro. Daqui a pouco nós vamos ministrar a ceia, nós falamos sobre o pão, quando Ele diz: eu sou o pão da vida. Você quer vida? Então você busca esse pão. Não há outro pão. Um pão, o único pão que é Jesus. Então você precisa ter isso no seu coração. O Salmo 23, o original dele, diz: o Senhor é o meu pastor
e de nada eu sentirei falta. Esse é o versículo. E se eu não sinto falta, é porque eu não precisava. E se eu precisar, o Senhor vai me dar. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Nesse livro que eu citei hoje de manhã, que nós estudamos aqui, Nada Me Faltará, ele diz em um determinado momento, ele vai explicando, ele diz assim, sabe por quê? Aí ele inverte, porque porque o meu pastor é o Senhor. Você sabe com quem que você está falando? Você está falando com uma ovelha cujo pastor é o Senhor. É isso que diz. Terceira coisa, ter uma vida de fé. Experimentar a fé diariamente, crer e não duvidar de nada. Irmãos, muita gente se engana o que é fé. Fé não é acreditar, fé é se lançar naquilo que você não vê. Fé não é, há uma diferença, embora pareça imperceptível, mas ela é grande. Fé, ela vem agarrada com o confiar. Fé é você não precisar de ver nada. Quando minha netinha, o Bernardo agora já está maior, né? Ele não vai muito na minha conversa não, mas quando ele era pequeno também, ele me perguntava alguma coisa e eu falava. Eu gostava de fazer uns enfeites assim, então, lá eu subi no morro, eu fiz isso. Aí eu lembro que uma vez ele falou assim, meu avô fez isso, isso e isso. Uma vez eu falei para ele, quando eu era mais novo, eu gostava de jogar futebol e tive a oportunidade de jogar num time de futebol lá em São Paulo. E eu disse para ele que eu joguei naquele time. Rapaz, ele ficou umas 2 semanas falando, aqui, vem cá, meu avô jogou no time tal. Mas ele não viu. Mas eu falei para ele, ele creu. E ele assina embaixo. E se você disser, seu avô não jogou, ele vai brigar com você, vai dizer, jogou sim. Como se ele tivesse visto. Isso é fé, irmãos. E por último, por fim, nunca ter saudade de outras experiências, de outras direções, de outros julgos. O apóstolo Paulo, quando diz, eu creio, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Agora eu gosto de um detalhe ali. O único apóstolo que não conheceu Jesus pessoalmente, não andou com Ele, foi o apóstolo Paulo. Você já tinha pensado nisso? Olha para mim. Já tinha pensado nisso? E ele disse, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso. Isso é fé. Nunca ter saudade de outro jugo. Você pode ter experimentado alguns jugos diferentes na sua vida. Jugos que te levaram para um caminho que não é o caminho que você gostaria. Quem sabe você ainda está nesse caminho que o jugo te levou? A direção? E esse jugo pode ser um conselho de um amigo, do ímpio. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, dos ímpios. Pode ser que você tenha ouvido e andou no conselho. Você andou numa nova direção. Você precisa voltar. Você não pode prosseguir. Não sei quantas vezes você dirigindo um carro já errou o caminho e temando-te, não acho que eu vou acertar, eu acho que mais ali na frente, mas eu acho que eu estou... Uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu, Vivian e Thaís, fomos só nós 3, fui lá lançar um CD, e elas tinham gravado um CD, e eu fui lançar o delas também, a mãe não pôde ir, ficou, fomos nós 3. E eu fui cantar numa cidade, no estado de Connecticut, eles escrevem Connecticut, mas é Connecticut, e é um lugar que eu ia muitas vezes. Quando eu ia sozinho, eu ia todo ano, às vezes 2 vezes ao ano, eu ia lá. Era uma igreja que eu gostava de ir. E eu sabia, não precisava de colocar, nem tinha GPS naquela época, mas eu não precisava disso, eu vinha. Só faltava fechar o olho e vir. E naquela noite nós saímos de lá, o pastor levou a gente para fazer um lanche e tal, e saímos de lá 11 e pouco. Fevereiro, por aí. Um frio, neve.
ninguém nas ruas. E nós viemos e eu, certo de que eu estava na direção certa. De repente eu estou vendo que não estou muito bem. E aí a Vívia falava, pai, você não está errado não? Não, eu sei onde eu estou. Aí a Thaís fala, pai, eu acho que não. E eu, não, eu estou. E elas começaram a ver uma placa, outra. Eu disse, não, mas eu estou. Irmãos, eu já estava chegando na Pensilvânia. E eu tinha que vir para Nova York. Eu já estava, quando apareceu o Welcome to Pennsylvania, aí eu disse assim, meu Deus, eu acho que eu estou errado. Elas riram de mim, nós estamos te falando isso há um tempão. Agora eu tinha duas opções. Vamos para a Pensilvânia. Vamos, eu podia ir, eu estava dentro da Pensilvânia, eu já tinha entrado na Pensilvânia. Qual é a cidade mais próxima que está aqui? Ah, é Filadélfia. Então eu vou ali. Mas eu não tinha nada ali, irmão. Eu não tinha onde dormir ali. O nosso alojamento estava em Nova York, em Nova Jersey. Eu tinha que fazer a volta. E ali houve um sofrimento, porque eu peguei uma estrada, não é simples a estrada que eu fui, é mesmo que eu volto, que eu já, de repente, eu já estava desconfiado, que eu já estava errando de novo. E daí a pouco eu olho para o tanque de gasolina, e a gasolina baixando, e eu imagino se nós paramos aqui, já era quase 1h da manhã, meia-noite e tanto, eu sem gasolina, num frio de 10 graus abaixo de zero, sei lá quando estava, mas pinguim estava na estrada batendo queixo, de tanto frio. E aquilo começa a nos preocupar, e a gente começa a ficar aflito, até que, de repente, nós entramos, seja bem-vindo a Nova York, seja bem-vindo a Nova Jersey, e o nosso coração alivia. Pode ser que você esteja assim, meu irmão. Pode ser que você tenha tomado algumas direções aí na sua vida, que não foram as mais acertadas, as mais felizes, mas hoje Jesus está te chamando para você tomar sobre ele a canga dele, o jugo dele, ou seja, a direção dele, porque ele diz, ele é mais suave, meu coração é pronto para ensinar, pode pegar, você vai se agradar dele, você vai ter a submissão a quem você deve e pode ser submisso, que nunca vai te jogar na cara o que você fez, ao contrário, ele vai te dizer, dos teus pecados eu já não me lembro mais, eu os apago como quem apaga a névoa. Pode ser que você esteja assim nesta noite, em qualquer área da sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Antes eu quero fazer essa oração para que Deus coloque no seu coração essa mensagem, para que o diabo não tire. E para que ninguém te desaconselhe de guardar essa palavra. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, que essa mensagem que foi trazida por Ti, ela fique no meu coração, no coração dos meus irmãos, dos nossos queridos que estão aqui, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, da nossa gravação, que essa palavra, Senhor, encontre guarida, encontre terreno fértil para dar sementes a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém.